fazer a abertura aqui do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. A leitura que saiu para a gente aqui foi a de número 92, Objetivo da Fé. Vinha de Luz, 92. Objetivo da Fé. Ok. Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação de vossas almas. Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Esta é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento às mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não se realizam sem maior esforço? Nutre-se repousar, dilatar a espécie. São característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a Boa Nova, por excelência. E como Deus nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque, muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Aí essa lição ela fica para nossa reflexão. A gente vai pedir aos irmãos para levar os pensamentos ao nosso Pai Maior. Fazemos a nossa prece de abertura. Mestre amado Jesus, Pai de infinita bondade, estamos aqui começando essa nossa reunião, até mesmo para em ensinar. distância de nossos corpos, mas conectados com a nossa mente, com o nosso sentimento, com o nosso coração, onde estamos todos juntos no único objetivo do nosso crescimento espiritual e moral. Pedimos, Mestre, que continue nos orientando para que possamos entender o estudo de hoje, que possamos estar introduzindo para dentro de nós os ensinamentos que vamos estar aprendendo hoje, para que possamos estarmos nos tornando pessoas melhores. Pedimos, Mestre, que abençoe as atividades que a nossa Casa FECOV estará desenvolvendo nessa noite e que todas as outras casas espíritas estarão fazendo também. Pedimos pela nossa expositora da noite, a nossa Raquel, pedindo para que ela possa estar nos passando as suas orientações, os seus ensinamentos, as suas informações, com objetividade e clareza, para que possamos aprender mais um pouco. Amém. Se conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que seja. Amém. Amém. Pessoal, a gente queria pedir um favor para vocês, que durante a exposição do tema pela Raquel, a gente deixasse os nossos microfones desligados para alguns barulhos externos que possam vir atrapalhar a ela durante o tema, porque tem um barulho, a gente não sabe se alguém perguntou alguma coisa ou se algum barulho externo mesmo,
E as perguntas que quiserem fazer, a gente pode estar usando o chat e no final da reunião a gente passa para a Raquel para ela estar respondendo para a gente. Tá ok? Então a gente conta com a colaboração de todos. E Raquel, a palavra é sua, minha amiga. O estudo está aberto para você. Raquel? Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Raquel. O estudo é todo seu. Antes você estava ouvindo? Porque eu já falei muita coisa. Não, então você volta. Volta tudo de novo. Vamos lá, faz aquela rebobinação da fita. Ô, Léo, eu já consegui abrir aqui o computador. Se você quiser me ensinar aí como passar, ou se você não se incomodar de passar. Você achar melhor, Raquel. Oi? Você achar melhor. Não pode, está escrito aqui, ó. Eu tentei partilhar, está escrito, não pode partilhar enquanto o outro participante estiver partilhando. Então, você tem que tirar aí o seu compartilhamento. Deixa eu ver, eu acho que agora eu vou conseguir. Estão vendo aí? Não apareceu ainda não. Não? Não. Agora apareceu. Apareceu? Então estava entrando. Conduta espírita. Você precisa só colocar na tela maior, né? Para poder passar direitinho. Peraí. Apareceu? Não, tá naquela tela normal dos quadrinhos embaixo. Agora tem um negócio apareceu. que você coloca. Apareceu? Não, tá, assim, apareceu mas aquele quadrinho pequeno, quando você colocar na tela inteira. É só dar um F5. F5. Mas eu estou fazendo, e eu já tinha até colocado na página inteira também. E está na página inteira? Não, tá na tela normal, naquelas telinhas pequenas. Se não der, você coloca, não. Agora Faz desse jeito. Ali embaixo, perto do 57%, você clica. Não, eu sei, Do eu lado. já cliquei, para mim aparece, é que para vocês não está Aqui aparecendo. agora apareceu. Mas ele Porque você está tem que aparecendo. clicar, Raquel. É porque você tem que clicar no Team Link e clicar nela na apresentação fora do Team Link para ela projetar. Então, ela já está aqui projetada, mas ela não projeta como apresentação, entendeu? Mesmo no meu computador, ela está nessa configuração de apresentação, para vocês ela não fica. Ó, porque para mim já está apresentação, tá vendo? Para nós aqui tá como da outra forma ainda. Mas se não der, a gente vai fazer dessa forma mesmo, Raquel. Tem problema. Olha, Já está. se você não se incomodar de passar a apresentação, eu agradeço, então, que fica melhor para ele. Eu vou tirar Você vai o meu compartilhamento. falando, eu vou passando aqui. Tá bom, obrigada, tá? Enquanto ele vai botando lá, deixa eu falar o que eu estava falando, que não apareceu nada do que eu falei. Que o Rodrigo falou as palavras que a Raquel vai trazer aqui para a gente. A Raquel não traz nada, a Raquel não sabe de nada. A Raquel tem muito que aprender ainda. Eu estou trazendo aqui a mensagem da espiritualidade. Eu espero que os meus anjos guardiões, a espiritualidade que acompanha a casa, esteja aqui com todos nós, para que a gente consiga chegar, né, de alguma forma, com essa mensagem aos corações de vocês, né, que nesse momento de pandemia, de incerteza, de dúvida, que nós
tenhamos maior confiança, maior fé, maior coragem de prosseguir, né? Confiante em Deus, confiante que não estamos sozinhos, de que tudo passa, né? Então, eu espero conseguir trazer essas mensagens para vocês. Mas, no primeiro momento, eu vou assustar, e é o objetivo da palestra mesmo, tá? Então, nós vamos lá junto. Então, o Silvio, ele me propôs, pode botar naquela primeira mesmo, Léo, a anterior, aí. Esse tema, instrução, educação e evangelização. E aí, eu botei essa imagem aí, que eu gosto muito de imagem, como nós somos materiais, né? Então, eu gosto muito de chamar a atenção por imagem. Vocês estão vendo aí que é um menino, né? Um ser humano muito jovem, e ele está ali lendo a Bíblia. Ou seja, ele está se instruindo. Assim, obtendo a informação, né, de livros, ele se educa. E, ao mesmo tempo, como a gente trouxe a Bíblia Sagrada, e aí eu faço alusão principalmente ao Evangelho, que é a boa nova, né, a mensagem que Jesus nos trouxe, ele também se evangeliza. Depois, lá no final, eu vou relembrar vocês dessa imagem novamente, tá? Então, agora, vamos passar a projeção, Léo, por favor. Aí, para começar a nossa mensagem, eu quero chamar a atenção de vocês desse momento que a gente está passando, né? E esse momento é tão grave para a nossa evolução como espírito, né? Como seres espirituais que somos. É um momento grave, que eu digo, é até o clímax da situação, inclusive, né? Da nossa evolução. É como se fosse um divisor de água para a gente, um divisor de águas. Ou eu continuo na mesma caminhada, ou eu vou tomar resoluções para optar a seguir o que Jesus veio nos trazer há 2000 anos atrás. Né? Que escolhas que eu vou fazer? Então, a minha fala de hoje vai ser muito nesse sentido. Que escolhas? O que a gente vai escolher para a nossa vida? Para o caminhar? Né? Então, primeiro eu trago um texto de André Luiz, né, o espírito de André Luiz, do livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, que é Perante Fatos Momentosos. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa página, é o capítulo 39. Tá? Não, lá faz alusão a esse texto de Paulo, que é a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Então, ó, vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, aqui a gente já está falando de dois lados. A gente está falando de uma dicotomia, de uma diferença muito grande, né? Do bem e do mal. E aí, Léo, por gentileza, pode trocar. Aí, aqui, essa e a próxima projeção, elas trazem na íntegra esse texto, né? Ele fala assim: em tempo algum empolgar-se por emoções desordenadas ante ocorrências que apaixonem a opinião pública. Nós estamos nisso, né, gente? Como, por exemplo, delito, catástrofe, epidemia. Nós não estamos nem em epidemia, não, a gente está numa pandemia, porque é em nível mundial. Né? Não estou falando nem daqui mais local. Fenômenos geológicos como terremoto, furacão e outros qualquer. Então, qual deve ser o nosso comportamento? Acalmar-se e acalmar os outros. Então, nas conversações e nos comentários acerca de notícias terrificantes, abster-se de sensacionalismo. Olha, ele já está falando dos fatos e da nossa conduta, ou seja, da nossa escolha.
Aí eu botei aqui em vermelho. Botei em vermelho epidemia, porque é o que a gente está vivendo, e botei em vermelho. A caridade emudece o verbo em desvario. Aí aparece aqui a caridade. Lá atrás eu vou chamar muita atenção dessa palavra. Aí ele fala, guardar atitude ponderada, a face de acontecimentos considerados escandalosos, justapostos à influência do bem e ao assédio do mal. A próxima, Léo, por gentileza. A palavra cruel aumenta a força do crime. Resguardar-se no abrigo da prece em todos os transes aflitivos da existência. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Por quê, gente? Não vou responder agora não, mas eu quero que vocês não têm papelzinho, né? Anota aí e já guarda aí. As provações gravitam na esfera da justiça divina. Aceitar nas maiores como nas menores decepções da vida humana, por mais estranhas e desconcertantes que sejam, a manifestação dos desígnios superiores, atuando em favor do aprimoramento espiritual. Olha o que ele traz. Provações, justiça divina, aprimoramento. Provação como coisa ruim ou como coisa boa? Vamos pensando. Aí tá aqui em vermelhinho, ó. Deus não erra. Ainda mesmo com sacrifícios entre acidentes inesperados que lhe firam as esperanças, jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Olha que palavra linda. Então, apesar de tudo, mesmo que às vezes parece que tudo está desmoronando na nossa cabeça, que a gente não vê uma luz no fim do túnel, que a gente não vê jeito de melhorar a situação, tá? Então, tá aqui em vermelho, Deus não erra. Deus não erra. Deus é inteligência suprema, bondade, justiça, beleza, amor acima de tudo. Então, ele não desiste da gente. Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos fez existir como espírito. Ele fez existir a matéria. Ele fez o espírito se ligar à matéria. Eu sou obra do amor de Deus. Jamais desistir da construção do bem que lhe cumpre realizar. Cada espírito possui conta própria na justiça perfeita. Então, nós somos únicos. Então, filho amado de Deus, eu tenho responsabilidade dos meus atos diante da imensidão dos universos. Né? Não estou nem falando de um universo. Pode passar, Léo, por gentileza. Então, ó, a gente ainda tem muita dor aqui, né? Quis Deus que a gente passasse por provações para que a gente tivesse desperto no nosso espírito, né? Determinados, na verdade, a gente está na era do amadurecimento moral, né? Quis ele que nós despertássemos para o espírito. Ou seja, eu não estou mais naquela fase do animal, do irracional. Né? Eu preciso estar na carne para despertar o meu espírito. Chega de reagir. Eu não sou mais animal, eu estou na fase que eu ganhei o livre-arbítrio. Eu tenho consciência de Deus, eu sou inteligente. Mas nós temos aqui na Terra um ambiente com espíritos diversos graus evolutivos. Então, é difícil a gente ter uma felicidade, pelo menos relativa, nem vou falar plena, não, mas uma felicidade que seja relativa, porque a gente ainda reage muito por orgulho, por egoísmo,
né? Porque isso vem do nosso automatismo que ganhamos lá na era em que ainda estávamos lá passeando, né, no reino animal. Então, chega de reagir. Aí ele fala, na Gênese, tá, gente, de Allan Kardec, a geração nova, para que na terra sejam felizes o homem, preciso é que somente a povoem espíritos bons, tanto encarnado aqui na terra, quanto na psicosfera próxima à terra, ou seja, desencarnados, e que somente ao bem se dediquem. Então, a gente está trazendo de novo, eu estou mostrando aqui a necessidade do bem, que existe para a gente ainda essa dicotomia do mal, que o orgulho, né, que o egoísmo, eles trazem o mal, eles trazem a nossa infelicidade, tá? E aí Kardec, lá na Gênese, traz mais, né? Tá chegado, agora chegou o tempo, né? Nós estamos aí com vários ceifeiros, o Covid é um ceifeiro, a hora da grande emigração. Então, tá havendo a troca dos que ainda praticam mal por aqueles que só praticam bem. Só assim, porque a terra e os homens que a habitam, que têm condições de habitar a terra e permanecer na terra, eles precisam ser bons. Se a gente não se renovar, eu não renovo a terra. E não tem possibilidade da gente ser feliz, porque a gente não é feliz com tanta dor, com tanta morte, com tanta corrupção. Esse momento que a gente está, que é difícil de assistir televisão em todos os sentidos, não é assim? A gente quer estar mais aconchegado de quem a gente ama, de falar outras coisas, né, que não tem nada a ver com o nosso contexto atual, de estar perto da natureza. A gente sente essa necessidade crescendo dentro do nosso coração, né? Porque ninguém aguenta mais esse mal. Então, a época atual é de transição. Aqui, a gente tem ainda confusão de duas gerações. Ainda existem espíritos que não compreendem o mal ou bem, que ainda praticam o mal, né? Muitos por ignorância, e já temos espíritos que não querem mais o mal, que já compreendem o benefício do bem, né? Então, existe esses dois lados, né? Então, ele fala assim, colocamos no ponto intermédio, assistimos a partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, somos nós que vamos fazer esses caracteres. Pode mudar, Léo? Então, gente, olha só. É chegado esse momento da aferição. Aferição de quê? Dos nossos valores. É necessário que ressurja, ou surja, se isso já não tem uma semente no nosso coração que está germinando, que surja energias criadoras de um novo mundo, do bem, né? A gente precisa saber que estamos na matéria, mas que somos espíritos, e somos espíritos imortais. Então, nós temos que afirmar nossas realidades espirituais, cada um de nós, tá? Acima desse fenômeno transitório que está acontecendo aqui na Terra. Então, aí Emmanuel fecha esse texto, porque eu já estou aqui no livro A Caminho da Luz, olha, ele fala assim, esse esforço de síntese será o da fé. Aí eu achei lindo o texto que o Rodrigo leu no início da reunião, né? O esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade, como a bússola da verdadeira sabedoria. Então, fé, Deus acima de tudo, e para nós, Jesus,
nosso governo incorruptível aqui da Terra, que não tem mal nenhum que vai mudar essa posição. Diferente acontece aqui, né? A gente vê governos de vários países, tanta corrupção, tanta dor, né? O esquecimento do que é certo, do que é bom e do que é belo. Ao contrário do que a gente vê aqui, a nossa imperfeição, tá? O nosso governador, os espíritos que estão ao seu redor são incorruptíveis. Tem nada que vai mudar a opinião deles. Segue a próxima, por favor, Léo. Então, gente, as alterações que se observam agora, porque nós não estamos mais na era da força física, já estivemos, né? Essa é a nossa história pregressa. Éramos belicosos. No século XX, tivemos 2 grandes guerras. Na Segunda Guerra Mundial, a gente quase se matou. Tem aí a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Se a gente não falasse um chega, aonde que a gente ia parar? E graças a Deus que a gente conseguiu se segurar, né? Nada aconteceu até agora, mas nós estamos numa crise moral mundial. Então, hoje, o que a gente observa são conflitos dessa natureza moral que nos convidam, está aqui, ó, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Porque só assim a gente vai ser feliz. Só assim, tá? A gente evolui. Então, a gente traz aqui, ó, anunciada essa transformação que se encontra íncita no processo da evolução, desde o sermão profético anotado pelo evangelista Marcos, no capítulo 8 do seu livro, quando o Divino Mestre apresentou os sinais dos futuros tempos após as ocorrências dolorosas que assinalariam os diferentes períodos da evolução. Hoje a gente consegue assistir historicamente as convulsões que ocorreram aqui na Terra e as nossas transformações físicas, psíquicas, emocionais, sociais, políticas, em todos os segmentos. Pode mudar, Léo, por gentileza. Então, gente, como nós somos espíritos em processo de crescimento, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral também, a gente tem que desenvolver a nossa inteligência. A gente tem que ampliar a nossa consciência. A gente tem que rumar para uma realidade espiritual. Tá? Infelizmente, eu botei em negrito, ó, esse despertar de consciência, ele é lento. A gente precisa ser cutucado, porque senão a gente fica debaixo da árvore na sombra. A gente é assim. Eu quero chamar a atenção de vocês a nossa dificuldade. Nós somos, né? Vou falar por mim. Eu sou uma geração pré-digital, né? A dificuldade da gente lidar com todas essas mídias, a necessidade de mudar a educação, novos espíritos estão chegando, e a gente na escola, eu como professora, né, eu posso dizer bem isso, a gente continua ensinando no mesmo método, né, tradicional, que não chega, que não chega mais nos espíritos que estão chegando aqui, que estão aportando aqui na Terra. Não atende mais, é chato, é obsoleto, não leva a lugar nenhum. São várias as formas de aprender. E a gente continua na nossa zona de conforto. Se não existir, na verdade, estímulos, a gente não cresce. Eu vou continuar como aquele felino deitado à sombra. Eu estou lembrando do leão, né? Majestoso, lindo, imponente, rei das selvas. Deitado à sombra, esperando até a leoa caçar. Não é assim? Não é assim?
Então, o progresso se dá muito lentamente. Ainda, apesar da gente já ter inaugurado a era do espírito, né? Apesar de eu já ter consciência de Deus, do eu, da inteligência, a gente é lento, eu preciso de estímulo. Olha que choque, gente, dar todas as minhas aulas online. Olha que choque, gente, eu estar dando a palestra na FECOV da minha casa, pelo computador, e vocês estão me ouvindo daqui. Olha a transformação. Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês. Tá? Então, caso contrário, aqui, ó. Desse modo, a gente fica nas mesmas condutas. Ele traz aqui no texto, ó, desse modo, as condutas arbitrárias e perversas na sociedade, odiando em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas. Quanto à morte, né, gente? Quanto à fome. Minha geladeira está cheia. Cadê os infortúnios ocultos? Cadê os nossos irmãos? Eu estou chamando vocês à reflexão. Pode passar, Léo, por gentileza. Então, gente, olha só. Se a gente continuar preguiçoso, acomodado, se a gente não ouvir o chamado, nada de mal vai acontecer com a gente, porque Deus é muito bom. Não é uma ameaça, né? A gente fala assim pro nosso filho, ó, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Não é nesse sentido que eu tô falando, tá? Que a gente fala isso. Se aquilo, eu vou fazer isso. Se for aquilo, você vai fazer... Não, não é nesse sentido. Mas se a gente não ouvir o chamado, a gente vai continuar sofrendo as mesmas mazelas. Será que a gente já está disposto a mudar isso? Quem de nós quer a felicidade? O que é preciso para a gente alcançar a felicidade? Não vai acontecer nada com a gente, porque Deus é amor, Deus é bondade. Deus não nos desampara. Mas eu vou demorar mais tempo, né, gente? Dói mais, né? Que escolhas que a gente vai fazer? Jesus veio há 2000 anos, mostrou pra gente como sarar. Eu vou falar disso. Quando a gente vai aceitar o convite? Quando a gente vai fazer parte da mesa? Quando a gente vai estar bem vestido para aproveitar do banquete nupcial? Para viver a nossa essência, porque somos espíritos. Quando? Falta o quê? Falta o quê? Eu vou continuar no mesmo caminho? Jesus não desampara, é um Pai bondoso e amoroso. Vamos pensar nisso? Pode passar, Léo. Então, aqui, ó, aí eu chamo a atenção sobre a lei de destruição do Livro dos Espíritos, né? Que ela estuda as causas e as razões do desequilíbrio. Então, nós estamos nisso. É necessário que tudo destrua a fim de poder renovar-se. Então, olha que inteligência, gente. Que coisa maravilhosa. Eu estou mostrando outro aspecto dessa pandemia, tá, gente? Eu estava acomodadinha, né? Ensinando meus alunos dentro lá da sala de aula. E aí vem uma pandemia, não veio por guerra, olha que beleza, olha como a gente já amadureceu. Mas veio uma pandemia e está me fazendo ficar em casa e está me fazendo mudar a forma de ver o mundo. E está me fazendo mudar a forma de sentir as pessoas, de estar conectado. Está nos fazendo valorizar a presença um do outro. O abraço apertado. Está nos fazendo olhar os nossos próprios familiares, no qual temos laços mais apertados, de forma diferenciada. Está nos ensinando a amar. Está nos renovando. A próxima, por favor, Léo.
Deixa eu ver a hora aqui, porque eu falo demais. Então, aí, ó. Então, faz parte da lei, da natureza da destruição. Aí, olha que a espiritualidade fala. Preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de transformação. Olha só, gente, que oportunidade especial. Jesus por nós e conosco o tempo todo. Porque nós não destruímos nada por guerra. Ele está transformando de uma forma diferente o mundo. Então, ó, chamar de destruição não passa de uma transformação. Então, destruição de valores velhos, de concepções velhas, novas formas de viver, de usar a criatividade para construirmos. Sempre foi assim, né, gente? O homem procurou a caverna para se abrigar, o homem tinha que caçar para comer, ele fez a vestimenta, aí ele começou, aí ele descobriu o minério, botou no fogo, aí fez o metal, aí começou a cuidar da agricultura, dos animais, né? Olha que beleza, vieram os capelinhos, ó que lindo, eu estava lá no A Caminho da Luz, no livro, né? Ensinaram tantas coisas, estava lá no meu grupo de estudo na terça-feira, né, do corpo humano, do ponto de vista filosófico, o corpo humano como instrumento da alma, para nos fazer crescer, que o homem daquela época parecia que era mais evoluído do que o homem do século XIX, o homem do século XX, que considerou o corpo físico, só o corpo físico como uma máquina. Então, a gente está transformando, tá se conectando por sentimento, por mente, por propósitos, com o objetivo de quê? De renovação. E numa pandemia, para quê? Progredir mais depressa. Pode passar, Léo, por favor. Então, a destruição é produzida para transformação, molecular da matéria. Olha só, uma vida virtual. Nunca atingindo o espírito, que é imortal. Eu sou imortal. Desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Então, essas subversões, o que a gente está vivendo agora, são necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Pode passar. Aí, gente, eu trago essa parábola linda aí, parábola do joio e do trigo, para trazer as ideias que eu estou conduzindo. Eu estou conduzindo vocês a um raciocínio. Então, aí está aqui, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. O que essa parábola aqui quer dizer, gente? Vamos refletir em tudo que eu falei até agora e por que eu trouxe aqui no meio do caminho essa parábola do joio e do trigo?
É mais profunda, tá, gente? Parece que eu vou separar o que é mal, o que é bem. É simples separar o que é mal, o que é bem? Vou falar, tá? O joio é uma erva daninha, comum nos campos, nas colheitas. E ele cresce, a folhinha dele é muito parecida com o trigo. Então, no começo do desenvolvimento dele, é muito difícil diferenciar o que é trigo, o que é joio. Você não sabe o que é bom, o que é mal. Mas aí, quando o joio cresce, ele se diferencia do trigo. E aí, cresce fungos e bactérias nele, e ele contamina toda a colheita do trigo. Ele atrapalha, tá? Ele atrapalha, é difícil de separar. Então, eu tô querendo mostrar para vocês que não é, eu não estou falando aqui de separar de quem é bonzinho nesse momento de transição, de quem não compreende o mal, porque eu falei para vocês que a gente tem os dois lados, né? A gente tem o bem e o mal coabitando, por isso essa dificuldade. Eu quis trazer essa parábola aqui para mostrar para vocês que é muito mais profundo. É muito fácil eu falar para vocês, estou separando o bem do mal. É preciso que nós façamos a separação daquilo que realmente é importante para o meu desenvolvimento como espírito. Então, o inimigo são ideias contrárias que se jogam e que eu aceito ou não, se eu quiser. Qual é o meu mundo interior? Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Eu estou buscando a minha real felicidade? Então ele fala, um inimigo é quem fez isso. O que é esse inimigo, gente? Às vezes somos nós mesmos, né? Com as nossas imperfeições. Não é? Será que é Deus? Não, Léo, pode voltar. Será que é Deus? Ou pode passar, porque é tão bonita aquela imagem. Pode passar, Deus. Pode passar, Léo, por gentileza. Será que é Deus ou Jesus, nosso governador, que faz essa separação? Ou será que somos nós que fazemos as escolhas? Então, eu botei essa imagem de Jesus, esse olhar compassivo, e botei essas ovelhinhas aí, ó. Somos nós. Como bom pastor, Jesus, nosso irmão, filho do homem. Assim, Jesus se autodesignava assim. Eu sou filho do homem. Na sua acepção mais profunda. Filho do homem na terra, filho de Deus. Ele veio para se colocar como modelo. Como bom pastor, ele não quer que nenhuma de suas ovelhinhas se percam. Ele veio nos ensinar o quê? O amor. Olha que bonita essa imagem dele olhando para a gente. Compassivamente, com misericórdia. Consegue sentir isso? Consigo sentir ainda mais. Eu quero dar a mão para Jesus, quero que ele me carregue junto. Quero ir junto com ele. Pode passar, Léo. Deixa eu ver a hora aqui para não me perder. Vamos lá. Pode passar. Então, gente, ó, modelo a seguir, permanece Jesus. Tá? Permanece sempre sendo Jesus. Tá aqui, ó, o modelo a seguir permanece Jesus. E a nova onda de amor trará de retorno ao apostolado os dias inesquecíveis das perseguições e do martirológio, que na atualidade terá características diversas. Diferentes. Tá vendo, gente? Já que não se podem matar impunemente os corpos como no passado.
Então, hoje, gente, são ideias, por isso que eu trouxe a parábola do joio e trigo. Então, é a separação, o que você muda, o que você vive internamente, o que você coloca, né, no seu ouvido e na sua mente, qual é a separação que você está fazendo? Porque hoje não se mata mais o corpo impunemente, até mata, né, mas esses aí ainda estão bem no mal. A gente combate, a gente duela o quê? As ideias. Não é assim? Mas Jesus uniu. Não tem problema eu pensar diferente de você. Por que eu tenho que levar para o pessoal? Por que eu tenho que achar que a minha ideia é melhor? Por que eu não posso parar para ouvir, refletir e não reagir mais? Quando é que eu vou ter posturas diferentes? Pode passar, Léo. Então, gente, ó, é um movimento sem volta que a gente entrou, né? E aí eu trouxe aqui o primeiro e o segundo mandamento que Jesus nos trouxe, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Eu gosto até de falar, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Resumindo isso aqui, né, gente? Aí pode passar, Léo. Pode passar. A gente ama o nosso próximo? Ama? Ou estamos combatendo ainda? Do ponto de vista moral? Pode passar, Léo. Ah lá, gente. Não, é aí. Paz, irmão, paz, querido. Olha o que está lá nas costas. Qual é o pensamento oculto? Olha o joio e o trigo. Estão vendo a imagem aí? Nós estamos unindo? Ou a gente ainda está desagregando? Pela força, olha só, pela força ainda. O próximo, Léo. Como amar o próximo? Aí eu botei essa imagem aí, ó. Aí a fala de Paulo, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Que separação a gente está fazendo do nosso interior? Quais são as nossas escolhas? O que eu deixo entrar? Pode passar. Pode passar, Léo. Aí, eu fiz você passar por isso tudo, ver um momento grave que a gente está passando, fazer várias reflexões para trazer devagarinho o tema que a gente se propôs a falar. Que é instrução, educação e evangelização. Então, aí eu pergunto, pena que a gente não está junto, né? Eu queria ouvir vocês falarem o que é instrução, o que é educação e o que é evangelização. É tudo que a gente precisa para ser feliz, para evoluir. Não é isso? Não é isso que eu estou falando? São as escolhas que eu estou fazendo. Eu vou ficar debaixo da árvore, não vou fazer mal a ninguém, não vou matar ninguém, mas também não vou fazer nada. Não estou me instruindo, né? Pode passar, Léo. E aí, ó, esse aí é o Livro dos Espíritos, é uma fala no Livro dos Espíritos, questão 917, Kardec fala: educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. Por que isso, gente? Porque se a educação não for compreendida, se ela tiver ainda, né, impregnada pelo materialismo, eu ainda quero dominar pelo poder. Não mais pelo poder da força, da foice, do machado, mas pelo poder do quê? Do maior conhecimento intelectual, da posse de valores,
E aí, mesmo eu tendo educação formal, eu não tenho desenvolvido ainda o meu moral. Então, eu estou crescendo só para um lado, eu estou desenvolvendo a educação o quê? Material. Só de um lado. E eu preciso de uma caminhada conjunta dessa educação, tanto intelectual quanto moral também. Porque elas separadas, nós ainda temos o mal. Pode passar, Léo. Então, aí eu vou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O Cristo Consolador. É uma mensagem do Espírito de Verdade, né? Ela é bem contundente, né? Espírita, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, no cristianismo encontra-se todas as verdades, são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além do túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Olha o que ele traz aí. A necessidade de nos amarmos uns aos outros. E segundo, eu me instruir. Vamos além, vamos ampliar esse conceito de instrução, que fala de instrução, parece que é aquela que a gente só ganha na escola, né? Vai muito além. Eu falei que tem um progresso intelectual e tem um progresso moral também. Então, por isso que eu falo que a instrução, ela vai muito além daquele conhecimento que a gente ganha na nossa escola, né? Pode passar, Léo. Então, aí, a gente traz a evangelização. Aí eu estou trazendo aquela instrução que eu estava falando ali atrás, aquela instrução moral. Quando a gente fala evangelização, a gente aí da casa espírita, né? Logo pensa evangelização infanto-juvenil, porque tem a evangelização das crianças e a mocidade, né? Mas nós também somos evangelizados nas reuniões públicas, nos grupos de estudos. A gente está tentando até hoje compreender a mensagem que Jesus nos trouxe. Olha aqui o papel, porque o Evangelho, eu até peguei aqui, gente, que eu olhei muito esse livro, queria trazer que é o Boa Nova, de Chico Xavier, eu adoro esse livro, né? Pelo espírito de Humberto de Campos, ele é muito lindo, esse livro. Ela é muito além, ela é para todos. Então, a evangelização, ela vai preparar o ser humano para enfrentar todos os momentos e adversidades da vida pela vivência do Evangelho de Jesus. Por que eu estou falando isso? Todos os momentos de adversidade. Porque lá na frente eu chamei a atenção de vocês que Deus utiliza isso como recurso, as provas. Eu preciso sair desse nível que eu estou, mais perto do animal. Eu preciso me humanizar cada vez mais. Então, Deus usa as provas. E como a gente ainda está nessa fase que eu preciso do corpo físico para estimular o meu espírito, ainda dói. A fome dói. A pancada dói. Estudar demais dói. Eu adoro estudar, tá? Minha coluna dói. Você não tem nem noção. Dói. Dói, gente, dói. O que eu estou colocando na minha mente? Ou nas minhas escolhas que faz doer? Que escolhas que eu estou fazendo? Então, a gente precisa do Evangelho. Eu preciso colocar o Evangelho no meu coração. Pode passar, Léo, por favor. Então,
a mensagem evangélica revivida e ampliada pelo espiritismo cristão é toda uma ciência. Olha o que eu estou falando, hein, gente? Com consequências profundas para a dinâmica da existência humana. Essa frase não é minha, tá, gente? Essa frase, eu tirei esse livro aqui, ó, Sina da Alma. Eu estou trabalhando ele, estou gostando muito de ler esse livro aqui. Pode passar. Pode passar. Ó, foi necessário grande progresso do conhecimento humano para reconhecer a dimensão dos ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás e a gente ainda não conseguiu evangelizar. Nós estamos despertando agora, tá? Então, ó, com as descobertas da neurociência, da pedagogia, da psicologia, por exemplo, eu posso citar várias outras áreas do conhecimento aqui, vou falar da minha área, né, da farmácia, dos medicamentos que curam, tá? Por exemplo, tem ficado claro que a proposta de Jesus tinha como objetivo desencadear um processo de quê? Ah, cheguei no ponto, hein, gente? Devia ter botado aqui de vermelho. Autoeducação do indivíduo. Por isso que eu vim trazendo raciocínio para vocês, separação do joio e do trigo. O que que eu escolho? Eu me conheço? Eu sei quem eu sou? Eu sei porque eu reagi daquela forma ou daquela outra? Qual o sentimento que estava por trás daquela ação? A fim de que o indivíduo acessasse recursos internos, porque Deus está em nós, né? Na nossa consciência, o que é certo e o que é errado. Está aqui, não está? Ele não imprimiu aqui? E a gente tem como acessar os fluidos divinos? Ou quem nos assiste? Recursos internos e promover-se por si mesmo a cura, em todos os sentidos, tá, gente? Do corpo físico, porque os nossos pensamentos equivocados, os nossos comportamentos equivocados causam males físicos, causam males psíquicos. Eu me sinto, coitadinha, a vítima. A gente é assim no geral. Mas fizeram isso contra mim e eu não fiz nada, não me movi. Eu sou a coitadinha? Ou eu tenho que correr atrás? E os males sociais, esse nosso desconhecimento de quem nós somos, do que é a nossa essência, do que eu preciso transformar em mim, é que causam a infelicidade. Pode passar, Léo. Então, gente, aqui, ó, a mensagem evangélica, ela tem implicações terapêuticas profundas, porque o meu mau proceder, as minhas má escolhas, tá? É que causam minha infelicidade. É que causam essa sociedade doente que a gente tá, porque nós estamos doentes. Eu precisei ter que ficar em casa para parar de comprar exageradamente sem necessidade? Precisei? É igual você vai no médico, você tá com, sei lá, uma dor de barriga e o médico passa o remédio para você. E você tomou o remédio, ele mandou você tomar o remédio lá 7 dias. Você tomou o remédio 3 dias, porque em 3 dias a dor tinha melhorado, né? Aí em 3 dias eu parei de tomar. E aí voltei a fazer tudo de novo. A dor vai voltar. E vai voltar diferente. E talvez nem consiga ir embora, hein? Como é que eu vou ter... Quando é que eu vou fazer outras escolhas? Quando é que eu vou despertar para ter uma sociedade saudável? Uma vida em família saudável? Quando? Porque só depende de mim. Eu estou esperando o quê? Próximo. Tô acabando, tá, gente? Próximo, Léo, por favor.
Aí, gente, quando eu vou trabalhar em mim a humildade, a benevolência, o perdão, a indulgência, a piedade, a caridade, queria ter botado bem grandona essa caridade aqui, o sentimento, 3 pontinhos, o sentimento na sua sublimidade, o amor. Quando eu até separei, não vai dar tempo, né? Uma mensagem linda aqui do livro Pão Nosso, pecado e pecador, amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, porque é de Deus, mas não tem visto a Deus. Temos visto a Deus todo dia? Estamos com Deus? Ou a gente está por nossa própria conta, perdidos, à deriva, sem conhecermos quem nós somos? Por isso é tão importante, gente, a instrução, a educação e, acima de tudo, a evangelização. Né? Nós temos que nos conhecermos, transformar o que tem que ser transformado em nós, porque nós temos muita coisa boa. A gente é filho bem amado de Deus. A gente tem que se sentir muito querido. Ele tem um olhar compassivo sobre nós. Né? Quando a gente vai despertar, quando a gente vai buscar se instruir, porque o conhecimento, gente, nos liberta da ignorância e nos faz agir de forma diferente, nos faz fazer escolhas diferentes, nos faz curar. Na verdade, nos faz mais humanos, vamos dizer assim, né? Então, pode passar. E aí, para finalizar, gente, será que a gente botaria Jesus na cruz de novo? Quem somos nós hoje, 2000 anos? A mensagem profunda, gente, até hoje é difícil para a gente compreender que Jesus falou para a gente, de tão educativo, de tão profundo. Ele foi médico, ele foi pedagogo, psicólogo, tudo que vocês poderiam imaginar. Então, que possamos colocar a mensagem de Jesus nos nossos corações, né? O Evangelho, para que a gente possa viver essa mensagem todo dia, para que a gente sinta o amor, para que a gente viva o amor, para que a gente transforme junto a terra, porque nós precisamos estar juntos, num só sentimento, numa só vibração, numa só corrente, tá? Que Jesus continue sempre conosco. Muito obrigada pela atenção. Raquel, nós que te agradecemos pela disponibilidade, pelo ensinamento de hoje. Com certeza vamos refletir muito sobre ele hoje, né? Muitos questionamentos que vamos fazer, muitas porque realmente quem nós somos, onde estamos querendo ir, né? Então, assim, além dessa pandemia que está nos obrigando a fazer isso, né? Essa reflexão por estarmos já dentro de casa mesmo, buscando novos valores, revendo muitas coisas que fazíamos, ou certo ou errado, né? Então, assim, com o ensinamento de hoje, com certeza nós vamos refletir mais ainda sobre nós mesmos, né? A gente agradece também a presença de todo mundo. A gente vai pedir se o meu mestre, meu guruzão, Chico, meu chefe, se ele pode fazer a prece final para a gente está encerrando a nossa reunião de hoje. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Ah, Estamos ouvindo. então tá bom. Então vamos lá, né?
A gente, quando começou, né, a história aí, falando das facilidades, né? Mas a gente vê que o sacrifício vale a pena, né? Depois de uma hora sentada aqui, né? Foi assim, preciso de abrir mão de outras coisas, não foi? Para a gente estar aqui. Mas depois de uma fala tão boa dessa, a gente vê que valeu a pena, né? Valeu muito a pena, com certeza. Então vamos sacrificar primeiro, né? Depois saber que vale a pena. Então vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer a Ele essa oportunidade que nos dá. Jesus, nosso Senhor e Mestre, mais uma vez aqui estou e estamos todos nesta reunião buscando conhecimento para que nós possamos entender a dificuldade, o sacrifício que tu fizeste para nós, como motivação para alcançar os objetivos que nos levará até vós. Pois é o sacrifício da renúncia e da transformação dos nossos atos adquiridos nos planos anteriores à vida encarnada em outras condições, que nós vamos, a princípio, ter a ideia de sofrer, mas concluindo a nossa tarefa com a mesma seriedade, com a mesma sinceridade, com a mesma segurança que vós terminou a vossa, nós vamos descobrir que valeu a pena essa luta, esse sacrifício, essa dor que nós sentimos muitas vezes, que nos parece, né, infinita e superior às nossas forças, e na verdade, às vezes nos falta a coragem e a vontade de suportar as nossas provas e expiações. Nós rogamos a vós, ó Jesus, especialmente nesse momento em que o mundo atravessa, né, essa dificuldade, que nós sabemos que tudo provém de Deus, que nós possamos refletir a nossa conduta nesse final de século, né? O que é que nós realmente temos feito, o que é que nós temos buscado, e qual é o chamamento vosso, né, para a nossa consciência se identificar com nossa caminhada verdadeira, que é o caminho, a verdade e a vida que deixaste para nós. Nós te agradecemos e pedimos que a bênção vossa cubra todo esse planeta e que faça entender todos os povos, todas as religiões, todas as filosofias de governo, que só há um Deus, que só há um povo, e todos nós somos filhos do mesmo Deus. Temos as mesmas necessidades e tudo que faz bem a um, certamente fará ao outro. E essa pandemia está nos mostrando que todos nós precisamos, nesse momento, da mesma coisa. Da bênção vossa e da bênção do nosso Pai, porque a nossa necessidade hoje, indiferente de religião, indiferente de política, indiferente de posição geográfica no planeta, todos nós precisamos de duas coisas iguais para todos. A vossa misericórdia, ó Pai, e o remédio para a cura do mal do nosso corpo. Seja conosco, abençoe a todos os nossos irmãos, especialmente aqueles que estão desencarnando em razão dessa pandemia, possa receber de vós o amparo, e todos esses que estão acamados, que também recebam a vossa bênção, e as forças e aquilo que for necessário para que ele possa sair dessa condição para outra, mais tranquilo e em paz. Seja conosco, abençoe a nossa casa Fercol, que embora nós estemos fisicamente afastados, mas estamos espiritualmente juntos e dentro dessa casa, e que abençoe todos os tarefeiros dessa casa.
para que assim nós possamos continuar na busca do reino de Deus, da vossa justiça e misericórdia. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Boa noite. Amém. Gente, obrigado a todos pela presença. Obrigado a todos pela presença. Obrigado ao Léo mais uma vez pela disponibilidade, ao nosso Chico pela